Galera, agora sim, reunião gravando. Vou repetir rapidinho só para não passar batido, tá? Então vamos lá. As lojas que mais performam hoje no Brasil, ou elas têm muita gente mesmo, e aí dá para fazer uma grande escala, ou essas pessoas não têm tanta gente, mas pessoas que são altamente técnicas e têm um network forte. O que é um network forte? É estar ali em contato com pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, que podem pagar uma parcela alta, que pode estar empreendendo mais, que pode estar aportando mais por mês para ter um resultado maior nesse investimento. Cara, a galera está entrando aqui ainda, só um pouquinho que eu estou ao mesmo tempo liberando aqui. Então, o que a gente tem que apostar? Em ter mais network, em conhecer mais pessoas interessantes, e dá para fazer isso pagando mentoria? Claro que dá. Às vezes você está numa mentoria high ticket, você vai lá no meio de um monte de empresário, que se você está pagando 20 mil, os outros também estão pagando 20 mil. Então, tem pessoas com muito poder aquisitivo ali para fazer esses negócios de investimento com você. Cara, a galera grande ainda pode entrar aqui, galera. Olha só. Não para mesmo, tô direto aqui olhando e liberando. Então a gente tem que apostar nisso, tá? E só para vocês terem uma ideia, com base nesse aumento de network qualificado, um dos nossos autorizados do Jardins, que é uma equipe pequena, uma equipe que hoje tem no máximo 10 autorizados lá, mas um desses autorizados vendeu esse mês 60 milhões, usando a estratégia, não vendeu sozinho, né? Olha que comissão boa. Então, o que acontece? Ele usou a estratégia de investimento. Eu vou contar um pouquinho dessa venda, se eu estiver esquecendo, alguém me lembra, de investimento, e terminou o processo com leilão. Então, a gente vai falar agora do leilão, como funciona, para a gente poder. Tem mais gente entrando aqui. André, se você quiser me colocar como co-host para eu ir liberando para você não ficar falando, você fica à vontade, tá? Aí eu vou te dando esse pote. Dani, deixa eu ver se eu sei fazer isso aqui, porque o pessoal. Eu não estou na loja hoje, deixa eu ver se eu sei fazer isso aqui, só um pouquinho. Seria uma boa, sim. Daí você vai Acho liberando as que, pessoas. acho que em cima da minha foto ali nos três pontinhos, acho que tem que clicar ali e aí aparece nomear co-host, alguma coisa nesse sentido. Tornar anfitrião, colocar lista de espera, remover, não, pedir várias fixações, permitir gravar no computador, tornar anfitrião, renomear, destacar para todas as pessoas, marcar. Não tem. Aqui pelo menos não tem. Cliquei na tua foto aqui, teu vídeo, apareceu ativar mudo, interromper vídeo, chat, marcar, desfazer para todas as pessoas, destacar para todas as pessoas, tornar anfitrião, renomear, permitir gravação do computador, permitir É várias tornar fixações. anfitrião. Daí eu não perco aqui a possibilidade de passar o meu slide? Aí Então, você perde o host, exatamente. daí eu perco, daí não adianta, eu tenho que passar o PPT aqui ao mesmo tempo. Bom, vamos assim mesmo, galera. Eu vou liberando aqui e vamos tentar fazer com que isso acabe não atrapalhando. Bom, então, já tendo em vista que a gente tem que ter ou uma equipe muito grande, e aí vale para os autorizados fazer parcerias. Para você aumentar a sua equipe, você que é autorizado não tem lojas, tem que formar através de parcerias. O outro ponto é tal que vocês estão fazendo agora, né? Tá aprendendo sobre um pouco mais de um produto para poder atingir um nicho mais alto. Esse cliente mais elitizado, quando ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro a mais do que ele tem na mesa, ele fica pirado pelo negócio, ele quer fazer um negócio. E o leilão atrai muito isso. Então, quando eu vou palestrar em lugares que tem um pessoal com poder aquisitivo alto, eu pergunto: quem arrematou já imóvel com leilão? Às vezes, de 100 pessoas, uma só levanta a mão. E aí eu comento com eles, eu falo: poxa, então vocês estão perdendo muito dinheiro, vocês não têm ideia como dá para ganhar dinheiro com esse negócio de leilão. E aí o pessoal fala: uau, quero saber mais sobre isso. E aí é o momento de trazer esse cara para conversar com vocês, explicar sobre o produto e colocar isso aí como um pilar de venda a mais do que você já possui, né? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, então, para a gente começar a apresentação de hoje, mas lembrando que a ideia aqui é a gente discutir sobre o produto, certo?
Não é só uma palestra. A gente vai, pode interromper a hora que vocês quiserem, para a gente voltar aqui na palestra depois, tá? Então vamos lá, quero contar para vocês primeiro como é que tudo começou, esse negócio de leilão, como é que a gente entrou nisso. Ah, num sábado, há meses atrás, o Pablo Marçal me ligou e falou: André, eu preciso que você defenda o mentorado meu, que fez a mentoria lá de 200 mil, ele fez vários de 200 mil, né? E tem o pessoal da Smart Leilões que está arrebentando com esse cara aqui, porque eles estão dizendo que consórcio não serve para usar em leilão. E o cara está dizendo que serve. Mas eu não conhecia o cara, o mentorado, que é o Lucas Bacan, e eu falei, tá bom, a live é quando? A live é amanhã. Isso foi num sábado e ele falou que a live era um dia depois. Falei, tá legal, me dá o contato do Lucas, liguei para o Lucas falou, não, os caras não acreditam em consórcio, eu estou sendo massacrado na internet, dizendo que não vale a pena fazer, o pessoal está dizendo que não vale a pena fazer consórcio para fazer operação de leilão, e eu acho que vale. Tá bom. Falei, não, legal, eu participo. Olha, André, eu falei que vai um vendedor de consórcio, não falei que vai um diretor de consórcio e alguém com tanto conhecimento lá para defender o consórcio. Falei, não tem problema, coloca na live lá que a gente conversa. Não estudei para live porque era sábado e tem aquele negócio também de, olha, é só para defender o consórcio, né? Então fui bem desarmado na live. Abriu a live gigante, com 3 mil pessoas lá, uma coisa, uma audiência absurda por causa desses caras da Smart Leilões. E o que que esses caras fazem? Eles vendem mentoria para quem quer arrematar imóvel em leilão. Eles vendem essa mentoria. E o pessoal que está comprando a mentoria deles, paga lá no mínimo 10 mil por mês, eu não sei se o valor é exatamente esse, mas paga um bom valor, eles escutaram por vários anos que consórcio não dava certo. E de repente esses caras iam ter que mudar de opinião. Então, para eles, isso era uma afronta. E aí, entrei na reunião, os dois estavam discutindo muito, brigando muito, o Lucas Bacan e o pessoal lá do Smart Leilões. E aí eu entrei, falei, olha, eu sou da Demicon e vim aqui representar o consórcio. Aí o cara falou, não, vai ser rápido aqui a live, eu começo com duas perguntas já. Como que o negócio que você paga dois impostos na arrematação vai compensar? Do que ele estava falando? O pessoal estava trabalhando assim com o consórcio inicialmente. Estava trabalhando, fazendo a compra, a arrematação do imóvel na pessoa física, e aí eles compravam uma cota na pessoa jurídica, contemplavam essa cota na pessoa jurídica e faziam a pessoa jurídica comprar da física. Por que que eles faziam esse exercício todo? Porque o cara que arremata, ele quer o quanto antes ter o dinheiro de volta. Ele quer pegar esse dinheiro de volta. Então eles usavam essa estratégia na época para poder recuperar o dinheiro. Qual é o problema? Gastava dois ITBIs. Um ITBI no momento que ele arremata e outro ITBI no momento que ele transfere da física para a jurídica. Puxa, são dois ITBIs, não valia a pena, não tinha sentido. E ele veio com essa tese. Por que que o cara da Smart Leilões veio com essa tese? Porque ele foi ver os negócios que o Lucas Bacan tinha feito antes com outro consórcio que tinha explicado exatamente isso. Inclusive, esse cara da Smart Leilões se passou por cliente oculto lá com esse outro consórcio e ele veio programado para atacar o consórcio usando o que o Lucas já tinha feito. E o cara estava muito agressivo na reunião. Chegou uma hora para mim e falou: Ó, você não tinha nem que estar aqui, que você não entende nada de leilão. E aí eu expliquei para ele: falei, olha, realmente eu não entendo nada de leilão, mas eu descobri agora, só por esse comentário de vocês, que vocês também não entendem nada de consórcio. Então é bom eu aprender com vocês sobre leilão e você aprende comigo sobre consórcio. Tudo que vocês estão fazendo aí não tem sentido. Por que pagar dois ITBIs não tem sentido? Porque hoje, dentro do consórcio, aí que vale a pena você estudar as regras do consórcio. Lá na circular 3432, no artigo 12, parágrafo 1º, diz que você pode pedir o reembolso do valor. Então, por que que você vai arrematar na física, comprar da jurídica para física, essa coisa toda? Não. Você arremata na física e pede o reembolso um dia depois. E acabou o problema. Aí eles não sabiam disso, né? E aí foi quebrada a primeira objeção. Mas tinha tanta gente na live que a primeira coisa que eu pensei foi assim: puxa, eu preciso criar um produto novo que a gente consiga de fato entrar nesse cliente que do leilão, né? Que a gente não tinha ainda uma receita para isso. Então eu falei, pô, a gente tem que fazer alguma coisa para isso.
E aí tive a ideia aqui de fazer algumas coisas no nosso processo, comentei com a Tati, comentei com os outros diretores, comentei com o jurídico e começamos a criar o Leilão Mais Consórcio. Então, dessa história que nasceu. A partir do momento que nasceu, já vieram propostas para eu fazer palestra em um monte de lugar aí. E lá em Alphaville é o celeiro hoje das palestras. Então, eu fiz 2 palestras lá, vou fazer mais uma daqui a alguns dias. E nessas palestras é importante aquele que está perto, eu sei que vocês estão longe, né? Mas é importante estar presente. A gente vai fazer umas na região de vocês agora, daqui a um mês mais ou menos. Mas é muito importante vocês estarem presentes, porque ali eu encorpo muito a tese e mostro a lucratividade do cliente. E aí, quando os clientes do Pablo Marçal lá viram isso, por exemplo, o pessoal que estava na plateia, a gente começou a ter uma enxurrada de gente perguntando sobre o produto. Falando da venda dos jardins, o que aconteceu neste mês ali? Uma das pessoas que sempre me acompanhou nas palestras foi um autorizado sênior chamado Emerson, da loja dos Jardins. O que ele faz? Ele fica ali, ele vai com a camiseta da Demicon, e quando eu começo a falar da Demicon, eu falo, mostro as vantagens, e eu falo, olha, esse pessoal que está com a camiseta aí preta ou vermelha é o pessoal do nosso time. Então, se vocês tiverem dúvida depois da palestra, podem falar com eles. E aí a galera vai para cima dos caras, mas vai um monte de gente mesmo. Quanto mais público, vai mais gente. E cada vez é bonito de ver de cima do palco, assim, porque eu acabo vendo um monte de gente em volta dos nossos consultores, querendo informação, né? Aí eu enrolo um pouquinho para descer, porque eu sei que quando eu descer o pessoal vem falar comigo, então eu deixo o pessoal falar com eles. É a mesma estratégia que a gente vai usar aí no Nordeste. Então, a partir do momento que isso acontece, chama a atenção de muita gente. E esse pessoal, normalmente, eles têm imóvel porque eles são arrematantes. Então, o imóvel não é o problema. Alguns imóveis dele estão locados, então eles têm garantia para poder fazer o processo. Esse pessoal também não gosta de ficar descapitalizado. Eles gostam de estar com o dinheiro no caixa. E aí, a todo tempo, você vai ter um cliente constante, um cliente que precisa do nosso recurso e que normalmente está tomado com os bancos. E eu não sei se vocês sabem, mas a Demicon não consulta o Sisbacen. Então ele pode estar tomado com o banco, ele consegue tirar dinheiro aqui com a gente para fazer as operações. Tá entrando gente aqui, galera, ainda. Estou admitindo. Então, olha só, que bacana que é isso. Quanto à história, ficou claro, eu acho que deu para entender, né? O porquê que eu fui para cima e criei esse produto, porque ia fazer um diferencial muito grande para quem arremata imóvel em leilão. Agora vamos saber um pouquinho do processo. Bom, primeira coisa para a gente poder vender bem o nosso produto, a gente tem que entender da política de crédito. Tudo que você for vender e não tiver a política de crédito aciada, ali você vai ter muita dificuldade em qualquer tipo de processo. Então, um exemplo de quem pode ser a garantia desse imóvel que fica antes alienado, né? Porque funciona assim. O leilão tem que ser pago, via de regra, em 24 horas. Então, não dá tempo de fazer o processo em cima do imóvel que o cliente está comprando. A gente tem que fazer o processo em cima de um outro imóvel que o cliente já tenha ou de terceiros. Então, quando o cara vem para falar com você sobre o processo de leilão, a primeira coisa que você tem que perguntar para ele, mas você tem imóvel? Ah, não, eu não tenho. Tem algum terceiro, um sócio seu que queira entrar na operação, que tem imóvel? Ah, tem. Bacana. Então, a gente vai fazer uma avaliação desse imóvel que você vai deixar em garantia. Esse imóvel fica em garantia e você pode pegar este valor que vai ser liberado da carta de crédito e arrematar o imóvel no leilão. Então, esse vai ser o processo. Por que a gente consegue pagar em 24 horas? Porque todo o processo é feito antes. Então, ele não tem que se preocupar, ah, não vai dar tempo, 24 horas, eu não consigo fazer nenhuma alienação fiduciária. Não. A garantia que a gente vai ter do recebimento é porque todo o processo foi feito antes em outro imóvel. E por que o imóvel de terceiros? Porque a gente consegue democratizar. Vamos fazer de conta que o Daniel, ele é o cliente da Demicon. Ele está comprando uma cota hoje e ele quer entrar no processo de leilão. Aí ele está pagando as parcelas dele, ele contempla, mas ele não tem imóvel. Ele chega para a Carol, por exemplo, e fala: Carol, vamos fazer uma parceria? Eu entro com dinheiro, que é a carta dele que ele contemplou, você aliena o seu imóvel. Essa parceria é por curto tempo, porque a gente vai pegar esse dinheiro que a gente vai originar no consórcio e vai arrematar o imóvel em leilão. Depois que a gente arremata o imóvel em leilão, a gente vai vender.
Vendeu o imóvel, ou a gente vende com a dívida, porque eu transfiro o imóvel a dívida do imóvel da Carol para o imóvel novo arrematado e vendo com a dívida, ou eu não faço isso. Eu vendo a dívida só na assunção de dívidas por um valor muito menor do que eu devo. Então, a Carol, que não tinha perspectiva de ter recursos para poder entrar no leilão, ela fez a parceria com o Daniel e uniu forças. Então, com isso, a gente acabou democratizando o sistema de leilão. Antes, quem não tinha recurso não tinha como entrar no leilão judicial. Hoje, tem como entrar no leilão judicial. E o leilão judicial, no meu ponto de vista, é um dos mais seguros que existem, tá? Porque tem um juiz te protegendo na operação. Então, você não precisa entrar com a ação para depois tirar o cara, né? Fazer emissão de posse, nada disso. Ele é muito mais seguro. Então, vale super a pena o nosso produto, principalmente nos leilões judiciais. Bom, qual é a garantia? Se esse imóvel da Carol, que está entrando no processo, vale 1 milhão, quanto a gente pode pôr de dívida? Até 800 mil, porque é 80% só que a gente pode pôr de dívida. Não pode pôr mais que isso. Como é que funciona o processo na prática? Como o imóvel da Carol já está alienado, na hora que eles contemplam a carta e ele já sacou em cima do imóvel da Carol, só um pouquinho, galera, tem gente chegando ainda. Então, o imóvel da Carol já está alienado. Olha só esse negócio. A carta de crédito já está aplicada. E aí, esse é um outro ponto forte também. Vamos supor que nessa carta de crédito, que era a carta do Dani, o Dani tinha pago 200 mil e a carta era de 500, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia. O que o Dani pagou foi 200 até o momento. Mas o valor que está aplicado lá no consórcio são os 500 mil. Então, olha a diferença de rentabilidade que ele teria se ele tivesse aplicado só 200 mil no CDI. Ele não fez isso. Ele tem hoje um valor muito mais alto. Ele tem 500 mil aplicado no consórcio. Esse dinheiro vai rendendo juro até o dia que ele pague a arrematação. Até o dia que ele ganhe no leilão de imóveis. E aí sai o auto de arrematação e a guia de pagamento. Então, a partir do momento que o imóvel já está alienado, o dinheiro fica aplicado e a Carol e o Dani vão para o mercado de leilão para arrematar o imóvel. Eles arremataram, eles apresentam para a Demicon o auto de arrematação e a guia de pagamento do consórcio e o processo está sanado, o processo está pago. É assim que vai funcionar. Ficou prático porque, olha só, quando você está fazendo um arremate do leilão judicial e você não tem consórcio, você tem que tirar o dinheiro da aplicação pelo menos 2 dias antes. Por quê? Porque se você não pagar em 24 horas depois que você arremata, a tua multa é absurda. Ela é muito alta. Então, você vai ter que tirar o dinheiro da aplicação. Para o consorciado da Demicon, não. Não precisa. Ele deixa a carta aplicada até o último segundo. Quando que ele vai pedir para tirar o dinheiro da aplicação? Quando ele arrematou e apresentou esse auto de arrematação e a guia de pagamento. Pessoal, estamos juntos até aqui, nenhuma dúvida? Bacana. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta acrescentando aqui. Pode falar, Adriano. Primeiramente, obrigado aí mais uma vez pela disponibilidade com a gente, André. A gente escuta muito, aproveitando para tirar essa dúvida, a gente escuta muito sobre a rentabilidade das cartas que ficam lá até ser usadas, né? Aham. Já ouvi falar em outros locais, em outras apresentações, que está por volta de 97% do CDI. Isso ainda é esse patamar? Isso se alterou? Eu sei que tem uma composição de aplicações, né, que a Demicon faz, né, de papéis, de fundos, eu não sei bem quais são, mas está por volta disso aí mesmo? A gente pode consolidar essa informação? Pode sim. Eu sempre falo, o meu jeito de atender é sempre baseado no over delivery, tá, Adriano? Então, o que eu faço normalmente? Eu falo menos para o cliente e depois entrego mais. Porque isso é que satisfaz o cliente, né? Aquela velha história da pizzaria, né? Se pediu uma pizza, quanto tempo vai levar? 20 minutos. Levou 30, você fala, pô, essa pizzaria é desorganizada. Levou 15, o cara fala, uau, os caras trabalham bem, eu quero pedir sempre com eles. É a mesma coisa. Então, o que que eu faço normalmente? Eu falo que dá 95% do CDI. E o que que é essa aplicação? Tem muita gente que não sabe o que é essa aplicação. É um pacote de investimento com liquidez diária em bancos de preferência com capital misto ou bancos de varejo, para não ter risco de sumir o dinheiro de lá.
Então, não é qualquer banco que o consórcio aplica. São operações muito seguras com liquidez diária. Por que paga 95% do CDI, sendo que as aplicações de pequeno valor pagam bem menos? Porque há alto valor. Imagine, é a conta inteira do consórcio depositada no Banco Bradesco, por exemplo, e isso fica custodiado por muitos meses ali, porque o cliente do consórcio, ele não saca na hora, ele tem que fazer processo, ele tem que... E tem uma série de coisas aí para que ele consiga, ou às vezes ele está indeciso. Esse negócio do leilão, ele facilitou muito a vida para um perfil de cliente que está um tempão na carteira, que não quer vender a carta, e ele fala, eu estou esperando uma boa oportunidade. Aí quando você fala para ele, fulano, tem a possibilidade de se comprar imóvel por 50% do valor usando o leilão, ele fala, uau, essa é a boa oportunidade que eu esperava, porque hoje para você comprar imóvel no mercado com mais de 20% de desconto é muito difícil. Então você consegue fazer essa operação usando o leilão. E qual é a vantagem quando o teu cliente saca esse crédito? Ele saca e aluga. Se ele alugar, o inquilino está pagando a parcela e ele pode fazer outro consórcio com você. Então, quanto mais você mostrar para essas pessoas que elas conseguem girar e ter mais lucro através do leilão, esse cara que está contemplado e não sacou o crédito ainda, mais você vai vender. Mas é esse o rendimento, tá? É com base nisso. E é muito seguro porque é com um banco com capital misto, liquidez diária. Por isso que não precisa avisar 3 dias antes, porque a liquidez é diária, o consórcio paga no mesmo dia. Mas muito boa a tua pergunta, Adriano. Tenho certeza que mais de 80% da sala não sabia isso. Pessoal, vamos lá então. A gente aprendeu a parte processual ali, de como tem que fazer, tem que deixar o imóvel em garantia antes ou pegar imóvel de terceiros, né? Vamos lá para a próxima tela. Mas o que não pode fazer? O que a gente não pode fazer nesse processo? Olha só. Quando você arremata o imóvel no leilão, você arremata com o objetivo de conseguir um desconto de 50%. É isso que todo mundo quer. Às vezes é um pouco menos de desconto? Sim, mas via de regra, você está disposto, você quer achar o imóvel de 50% do valor. Então, uma das dúvidas que tinha para as pessoas que faziam isso era assim: puxa, eu consigo deixar o meu imóvel que eu arrematei no leilão alienado e depois pedir reforma da minha carta de crédito? Eu posso fazer isso? Porque imagine, se você arrematou um imóvel que vale 200 por 100, você sacou só 100 mil nesse imóvel, mas tem lastro para sacar outra carta de crédito, porque o imóvel vale o dobro, né? Seria perfeito o processo. A administradora entendeu que não dá para fazer exatamente dessa forma. Por quê? Quando você coloca lá no contrato que você, de alienação fiduciária, que você tem o objetivo de pegar esse dinheiro para comprar imóvel de leilão, com esta carta que está lá nesse processo, você não pode mais mudar o processo. Então, um exemplo. Eu saquei 1 milhão para arrematar imóvel em leilão, eu arrematei um imóvel de 800. O que eu faço com os outros 200 mil? Eu tenho que arrematar outro imóvel de 200. Ou posso escolher que esses 200 sejam abatidos da minha parcela. Também posso escolher isso. Mas, no meu ponto de vista, não vale a pena. Vale a pena você arrematar outro imóvel de 200 mil e aumentar ainda mais o teu patrimônio. Até porque, olha só que bacana, como eu arrematei um imóvel pela metade do valor, o meu retorno na locação também dobra. Não existe uma regra na locação lá que eu loco por 0,4, 0,5 do valor do imóvel. Se eu paguei 100 mil no imóvel que vale 200, na hora de locar, eu vou cobrar 0,4, 0,5 em cima dos 200. Estou tendo o dobro de rentabilidade. É uma super aposentadoria imobiliária, porque você está ganhando em cima do valor dobrado. E isso faz toda a diferença no processo. Então é importante você anotar tudo isso e saber disso, porque você já consegue trazer aquele cliente que está pensando em, eu estou na dúvida se eu faço consórcio, eu queria para locação, mas a locação está muito baixa. Não, na nossa empresa eu dobro o valor da sua locação. Como assim que você dobra? Olha só, a gente vai investir 100, mas vai comprar imóvel de 200. Imóvel de 200 aluga por 0,4. E aí a gente consegue ter aí uma renda muito mais alta porque o valor do patrimônio é dobrado. Pessoal, vou dar uma olhadinha no chat aqui, por enquanto, eu não tinha visto ainda, tá? Maravilha. Ótimo dia a todos vocês também.
André, tem passa outra os pergunta. artigos e a circular. Olha, pessoal, no transcorrer da palestra aqui vai ter um QR Code que vocês vão poder baixar no celular de vocês já a circular, tá? 3432 e também a política de crédito do consórcio. Caso alguma coisa não funcione, depois o meu TI e manda para vocês. Oi, Adriano, quer perguntar? Pode falar. Complementando o raciocínio que você falou aí, então, nesse contrato específico, né, para usar a carta de consórcio, você não pode usar para fazer reforma. Mas se eu tiver, aí eu vou estressar mesmo o cenário, tá? Se eu tiver uma carta que está fora desse contrato adicional, ou pego uma carta contemplada, eu posso sim ainda utilizar para reforma e sacar o restante do imóvel? Pode sim, pode sim. E tem muito cliente fazendo exatamente isso, tá? O cliente ele está fazendo o processo, alienando o imóvel que ele já tinha. Aí ele arremata o imóvel novo, que não está alienado, que está liberado, certo? Ele não está alienado. E a partir do momento que ele não está alienado, ele entra com o processo de reforma nesse outro imóvel. E aí funciona super bem, saca mais crédito. O Paulo tinha colocado aqui uma pergunta, não lembro se fez ou não. Se quiser fazer agora, pode falar. Bom Bom dia, dia. André. Prazer, tudo bem? Prazer é todo meu, tudo ótimo. Referente, eu tive há uns 2, 3 meses atrás numa casa de leilão de Kleber Machado, um conhecido meu, e quando eu comecei a falar sobre o leilão, ele disse que não tinha interesse. Talvez eu não tivesse a expertise que ainda não tenho. Como é que eu poderia alinhar com ele sobre o leilão, Ele é com o leiloeiro? consórcio? No consórcio, ele é leiloeiro. Tá. E ele leilua mais imóveis judiciais ou extrajudiciais? Os dois. O forte dele mesmo é mais caro, né? Mas ele começou a fazer, teve um que ele participou agora, dia 29 de julho. E ele começou a fazer agora de imóvel. Muito. Tá. Então, olha só. Lá no meu Instagram, existem lives que eu fiz com juiz de direito, com leiloeiro, com gente do mesmo ramo dele. Mas tem umas com o seu Enéas, por exemplo, que é um leiloeiro bem forte aqui no Sul. E nessa live do seu Enéas, ali tem muita coisa que você sabe sobre a Demicon, que você vai aprender sobre o processo. E o seu Enéas era uma pessoa, ele conta na live, que ele não acreditava em leilão mais consórcio. Mas quando ele conheceu o nosso processo e viu que os arrematantes dele conseguiam ter acesso a um crédito, aonde todo mundo tinha que tirar o dinheiro à vista da conta e pagar, e ele não, ele podia proporcionar aos arrematantes dele o parcelamento disso e pagando à vista o juízo, ele se interessou porque ele entendeu que muitas pessoas poderiam ter acesso. E outra coisa, o arrematante profissional, ele tem o funding para arrematação, que ele dobra através do consórcio comprando carta contemplada, por exemplo, se ele tiver muita pressa. Que imóvel ele já tem, então ele compra carta contemplada aliando esses imóveis. Então, aumentando o poder da arrematação, o leiloeiro vende mais. E o arrematante funciona assim, ó, se ele sabe que o leiloeiro é bom porque saneou bem o processo, é bom porque não vai ter problemas na tomada na execução desse imóvel, na tomada desse imóvel, ele começa a arrematar sempre com o mesmo leiloeiro. Então, você pode perguntar para ele se tem clientes fiéis que arrematam só com você? Ele vai falar, não, só comigo eu não sei, mas tem uns que arrematam várias vezes comigo. Então, fulano do leilão, não é para você o produto, é para o seu cliente. Olha essa live aqui que tem um leiloeiro que é bem forte no sul do país, que não acreditava assim como você não acredita, e hoje ele coloca no site dele que dá para pegar dinheiro através da Demicon. Então, eu acho que essa prova social, ela vai ser fator determinante para você convencer este leiloeiro. E sabe por que que eles não acreditam? Porque tem editais de leilão que dizem já que não aceitam consórcio. Aí, quando você fala para o consorciado que ele pode participar desse leilão, mesmo não aceitando, porque o leiloeiro nem sabe de onde vem o dinheiro, ele sabe que tem que pagar em 24 horas. Então, chega o boleto lá para a Demicon paga, já devolve, ó, tá pago. Eu, quando arremato, eu ligo para o leiloeiro logo depois e falo para o leiloeiro, fulano, você recebeu o dinheiro do consórcio? Ele fala, como assim? A gente não aceita consórcio. Eu falo, vocês nem sabem o que é consórcio. Eu aceitou. Você aceitou e é consórcio. Mas como assim? Aí eles se interessam pelo produto e depois eles colocam o nosso próprio contato no site deles.
porque eles aprendem que é uma forma de democratizar mais o produto. E quanto mais gente estiver dando lances nesses leilões, é melhor para que haja arrematação. Bacana? Valeu, obrigado. Tá. E outra coisa, se precisar de mim numa live para colocar junto com o leiloeiro, estou à disposição também. Então, esse é meu trabalho, é ajudar vocês a pegar mais parceiros, a ter mais parceiros e a vender mais, tá? Vamos lá, deixa eu continuar lendo aqui. Ok. Se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Meu Instagram é Marine, @Marine com I. No final, André, já tá ali, o Dani colocou ali. O Dani tá mais rápido que eu, cara. Não dá pra brincar com o Dani, não. Ele tá muito ligeiro aqui. Galera, é isso. Bom, vamos continuar aqui. Não será permitido o uso do crédito para pagamento de despesas do leiloeiro. Então, não pode pegar o dinheiro da carta para pagar o leiloeiro. Isso é uma coisa que você tem que ficar bem forte em cima. No caso da alienação de imóvel de terceiros, os terceiros ficam como devedores. Então, é aquele exemplo que eu dei ali, né? Que o Dani tinha feito consórcio e fez a parceria com a Carol, e a Carol deu o imóvel. Os dois vão ter benefício no processo? Sim, porque a Carol vai ser sócia do Dani nesse arremate e vai dividir o lucro lá no final. Os dois são devedores também no processo de alienação fiduciária. Não é só a Carol que era dona do imóvel, o Dani também fica como devedor. Alguma André, dúvida? nesse caso aí, tem que constituir uma sociedade de fato, porque uma vez que a carta vai estar no meu nome, o imóvel vai estar no nome dela, tem que abrir uma PJ para os dois, para daí dar entrada e fazer isso? Não. Segue o processo ou não? Não, não precisa. A lei permite que o imóvel seja da Carol e vocês Uhum. dois ficam como devedores de uma dívida. A garantia é o imóvel dela, mas os devedores são você e ela. Bom, Bom, falando um pouquinho da política de reembolso, indo lá para circular de novo, lá para circular 3432 do artigo 12, parágrafo 1º, né? Fala do reembolso. Primeira questão, reembolso é só para leilão? Não. Reembolso é para qualquer negócio que você faz dentro do consórcio. Se o cliente teu está comprando um carro, por exemplo, ele tem uma cota contemplada, ele está comprando um carro. Só que é uma oportunidade única. O cara que está vendendo o carro, ele chega lá e fala: Adriano, eu preciso vender e pegar esse dinheiro até amanhã, cara. Eu não posso esperar mais tempo. Aí o Adriano fala: mas não dá tempo de tirar o dinheiro do consórcio nesse tempo. Pô, não vai dar, eu vou perder o carro. Mas o Adriano tem recurso na conta. O Adriano pode solicitar que o consórcio reembolse após o pagamento dele. Então, o que o Adriano faz? O Adriano paga o carro à vista, ele paga o carro à vista e pede o reembolso. Aí o consórcio vai dizer, ok, com base na circular do Banco Central 3432, lá no artigo 12, eu vou te devolver o dinheiro. Aí eu disse, mas eu às vezes não sei se eu tô fazendo do jeito que realmente eles querem, ou se não tô entendendo, não sei. A Dinelli falou assim, mas ela mandou um modelo, tipo, de como eles queriam. Aí eu achei que você tinha, tipo assim, um exemplo. Tá, acho que era, eu cortei aqui. acho que o colega deixou aberto. Isso. Então, olha só, esse tipo de operação que a gente está fazendo de reembolso serve para tudo. Olha como que o pessoal tem utilizado isso no leilão mais consórcio, tá? Às vezes o rematante ele vê o contato no site do leiloeiro hoje. Aí ele vê que tá o contato do Dani lá. Aí ele liga pro Dani, fala: Dani, escuta, eu tenho um imóvel que eu vou dar lance amanhã. Esse imóvel eu quero arrematar por 500 mil reais, mas eu queria usar o dinheiro do consórcio. Como que eu faço? Dá tempo. O Dani atendeu hoje, o lance é amanhã, não dá tempo. Então o que o Dani faz? Olha, fulano, arremata o imóvel amanhã, e na sequência compre uma carta contemplada comigo aqui, pelo Contemplay. Porque aí o que vai acontecer? Ele arremata o imóvel, ele tira o dinheiro da conta, paga lá o leiloeiro, e aí o Dani entra com o processo de transferência da cota que o cliente comprou pelo Contemplay. No outro dia já pede o saque como reembolso da carta de crédito. Então, por que dá certo? Porque a carta de crédito foi contemplada antes da arrematação. Certo? Como o Dani
fez o processo um dia depois que o cliente pagou o lance, é claro que as cartas que vão estar no banco de cotas foram arrematadas antes. Então, você consegue viabilizar o processo de reembolso. Mas serve para tudo. Para carro, para imóvel, para tudo que envolver consórcio, você pode pedir o reembolso. Até no consórcio de serviços. Adriano, pode perguntar. Eu sou um perguntador, viu? Cara, isso é a melhor coisa que tem, porque eu consigo passar mais informação. André, como é que está a política, né? Você tá bem próximo a todo mundo aí, em relação a uma venda de carta no Contemplay que esse cara ainda não é cliente. É possível fazer? Eu sei que tem algumas restrições porque não tem relacionamento, né? Mas é possível ainda assim, de acordo com a política, se ele for aprovado lá? É possível sim. Um ponto que é importante, tá? A carta de crédito é o mignon do nosso negócio. Quantos clientes não chegam para você quando você pergunta quando você quer contemplar? Eles falam ontem. Eu preciso do dinheiro ontem já. É sempre assim, né? É, a carta de crédito contemplada não é a solução mais barata do mercado. O mais barato é ele comprar o consórcio e contemplar, certo? Então, é normal que você dê preferência para as pessoas que já têm um consórcio. É normal isso. Inclusive, é usado como argumento de venda. Ó, pessoal, você comprou uma carta de crédito, mas você tem histórico com a Demicon? Não tem. Então, tem histórico com a Demicon, pelo menos tem uma cota para você ter acesso às melhores propostas. Isso é mais um argumento de venda do que uma regra. Então, você pode usar isso como argumento de venda, mas não é uma regra. O que prejudica não ter histórico? Lá na política de crédito, está dizendo que quando o cliente tem menos de 12 meses de histórico, o valor máximo que ele pode pôr de dívida no imóvel, na maioria dos processos, é 80% de avaliação forçada. Enquanto se ele tem 12 meses ou mais de relacionamento, é 80% de avaliação cheia. E isso muda muito o quanto vai liberar para o cliente. Então, o que é legal? É você falar para ele, você quer arrematar por muitos anos? Quero. Ou você quer constituir a sua empresa, sua construtora por muito tempo mesmo? Quero. Você sempre vai precisar de dinheiro. Então, é bom você já se programar para pegar um dinheiro num custo mais barato. Essa é a ideia principal. André, deixa eu só aproveitar, como tem um pessoal que é um pouco mais novo, isso aí, pessoal, é o seguinte, quando vai avaliar o imóvel para o cliente fazer o saque, não libera 100% do valor do imóvel, vai liberar até 80%. O que o André está trazendo se ele não tem histórico com a gente, ele quer comprar só a carta contemplada, para fazer essa operação, vai ser 80% dos 80%. Tá? Então vai ser um valor menor ainda. E aí é um cuidado nosso de entender aonde vai estar o saldo devedor dessa carta contemplada, para o cara não comprar pensando que vai poder usar tudo e vai usar menos, e aí dá todo o desconforto. Só para ficar atento com isso daí. É isso aí. Então, é bem importante estarem atentos à política de crédito, porque isso é o que resolve a venda muitas vezes, né? Bom, continuando então. Qualquer pergunta, pessoal, por favor, interrompam, tá? Para André, tanto, será necessário que essa aquisição por arrematação já esteja verbada na matrícula do imóvel, por isso que tem que ser alienado antes, né? Ou seja, o imóvel já tem que estar em nome do consorciado. Olha só o que pode acontecer. Quando você deixa o imóvel alienado e arremata outro, esse imóvel que veio do leilão judicial, ele aparece com algumas pendências na matrícula, porque esse cara não está perdendo o imóvel só por uma dívida, são por outras dívidas. Mas quando você arremata no leilão, via de regra, isso já está quitado, você está remido disso, você não tem obrigação de continuar pagando nada que era dele. Então você está perdoado dessa dívida, né, que não era sua, então mas está gravada na matrícula. O que vai acontecer? No leilão judicial, você tem que ter um advogado te assessorando. Eu hoje tenho minha assessoria. Se vocês quiserem que eu passe o contato da minha assessoria, minha que eu digo é o pessoal que presta serviço para mim. Eu passo para vocês o contato, vocês falam com eles. Eles cobram só 3% em cima do valor do imóvel. Assessoria técnica, jurídica, inclusive de análise mercadológica do imóvel. A partir do momento, por que eu falo isso, tá, pessoal? Porque às vezes tem o cliente que fala, mas eu não conheço o leilão, eu preciso aprender a arrematar. Aí você fala, ó, tem um pessoal que tem parceria aqui que a gente indica. Então, a partir do momento que você está fazendo a operação aqui e sacou o imóvel, sacou o dinheiro para arrematar o imóvel em leilão, esse imóvel arrematado, ele tem pendências que o próprio advogado que vai cuidar do processo, ele vai pedindo para o juiz baixar. Mas leva 1 mês ou 2 meses para baixar tudo depois que você arremata. E aí, depois que está arrematado, aí sim
aliás, que está baixado essas certidões, essas restrições, aí sim você pode sacar mais carta como reforma, nesse imóvel que foi arrematado. Então é uma solução bacana que você tem também. Denis, vamos lá, você tem pergunta? Tenho sim. André, bom dia primeiramente a todos. Você que já fez esse processo, imagino que nas duas visões, tanto no de reembolso ou alienando outro imóvel e comprando, qual que é o processo menos burocrático? Qual que você recomenda mais? Tá, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. O processo menos burocrático quanto a reembolso ou processo para você fazer alienando o imóvel anterior? Isso? Porque eu tenho um cliente que ele já tem carta contemplada comigo e ele tem capacidade financeira para arrematar também na pessoa física dele. Então, o que que é mais fácil hoje? Eu alienar primeiro o imóvel dele, fazer o processo como você explicou no início ali da apresentação, ou não, eu falo para ele, ó, paga do seu bolso e vamos entrar com o pedido de reembolso. E aí, nesse É, pedido de reembolso, a alienação ficaria, imagino eu, direto no imóvel que ele já arrematou, né? pode ser no imóvel que ele arrematou se não tiver mais pendência. Eu gosto sempre de fazer em cima do primeiro imóvel, do imóvel que ele já possui. Tá, Porque aí a coisa fica menos corrida, sabe? Olha só o porquê. Quando o cliente está falando de reembolso, ele está agoniado para receber o dinheiro para poder entrar em outro leilão. É isso que ele certo. faz. Então, se você simplesmente faz o processo dessa forma, ele vai ficar te pressionando. Ô, leilão é dia 16, cara, até agora não veio dinheiro, tô desesperado aqui e tal. E aí você começa a ter uma pressão desnecessária. Quando você faz o processo em cima do primeiro imóvel, isso acaba não existindo. Por que Entendi. não existe, né? Porque você já fez o processo lá atrás, foi com calma, ele sabia que tinha que esperar o processo ficar pronto, então ele não vai estar usando o dinheiro antes. No reembolso ele usa antes, e daí ele fica desesperado para recuperar o dinheiro. Tem um cliente que nós vendemos 6 cartas contempladas. E olha só que louco que foi isso, para reembolso, tá? Bem essa história que eu estava comentando ali, usando o Dani como exemplo. Toda semana ele ficava ligando para nós e para o setor de crédito para saber quando vinha o dinheiro, porque ele tinha outras arrematações para fazer. Toda semana. Então é aquela coisa que a gente não quer viver, né, como profissional de consórcio. É o cara ali reclamando que está demorando o processo de crédito. E o processo de crédito demora mesmo. Tem um Sim, gargalo muito grande, o registro pode demorar, tem uma série de coisas, né? Mas entendi. é desse jeito aí. O Obrigado. André, aproveitando dois pontos. O prazo para liberar para essa volta, né, para liberação do recurso do reembolso é o mesmo prazo, como se a gente fosse usar, por exemplo, um imóvel como garantia para sacar o recurso. Vai demorar ali É, por volta daqueles 45, 35, 45 dias, o prazo normal, ou é um prazo diferenciado? não, é igualzinho. Tudo Segue a mesma regra. Só. E aham. só aproveitar o embalo que a gente parou, o Marco Antônio Rivelli está pedindo ali já para fazer uma pergunta, Ô, pode falar. e já é a segunda vez que ele está perguntando. Diga lá, Marco. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo legal? Muito legal, Marcos, muito legal. Então tá bom. Bom dia, Daniel, André, Denis. Vamos lá, pessoal. André, perdoa que na hora que você entrou nesse segundo bloco nosso aqui, o áudio falhou um pouco para mim. Eu não sei se Tá você bom. chegou a comentar. Não é aquela parte da reforma. A parte da reforma tá tranquilo. Já sei que não dá para fazer com a mesma cota. Maravilha, tá? A questão é assim, eu não sei se você comentou, então me desculpa, tá? É Imagina. que eu não Pode falar. peguei. O que que acontece? Vamos supor que eu tenho, 800 mil aí em cota, né? E vou comprar imóvel através do leilão. E de repente me aparecem três oportunidades para eu estar arrematando. É possível com essa mesma cota? Funciona É, normal também? Eu posso funciona. comprar dois, três imóveis? Pode. Pra você ter uma ideia, quando eu fui experimentar o processo, eu fiz o arremate de 7 imóveis até agora. Oh, legal, Fiz o legal, arremate de legal. 7 imóveis. E olha que coisa bacana, que é uma curiosidade que chama muita atenção para a região aí do Nordeste. Olha só o que aconteceu. Esse mesmo cara que vendeu os 60 milhões que eu estava comentando agora, na loja do Jardins, usando o leilão mais consórcio, esse ano ele está virado para a lua, tá? Tudo deu muito certo para ele. Olha só o que aconteceu.
como ele me acompanha nessas palestras de leilão, ele acaba sempre pegando cliente. E é o que eu falo para vocês: quando vocês puderem, organizem a palestra de leilão, mas consórcio, ou tem que estar junto. Porque se vocês estiverem junto comigo nisso, o cliente é de vocês. Eu não estou lá para concorrer, Que eu estou horas lá que é pra... a próxima, André? Vai ser uma em Que horas que é Alphaville. a próxima? Na plataforma do Pablo, vai ter uma em Alphaville que é no mês que vem. Agora tem. Mas lá no Tá. meu Insta tem as datas, tá? Lá no meu Insta eu publico isso lá. E aí o que acontece? Legal. Quando você está junto no processo, e às vezes eu desço ali do palco e tem gente que fala, eu quero saber de tal coisa. Eu falo, eu já olho quem está perto ali, e aí quem é esperto já está do meu lado ali sempre, e já falo, ó, o Marco está do lado, ó, Marco, vem cá, você pode atender ele para mim aqui? E aí você já pegou o cliente. Aí você vai para cima para arrebentar, entendeu? Então, isso aí acontece muito. Mas só para voltar a explicar o que aconteceu com ele nessa história de consórcio mais leilão. Ele acabou ficando amigo de vários arrematantes, o que é normal num processo desse. Ele foi lá e vendeu para o cara uma venda lá de 1.200, uma venda relativamente baixa, né? E ficou amigo do cara. Mas ficaram amigos mesmo, ele é um cara muito cativante. Aí, ele entrou um dia num site de leilões e começou a estudar um pouco isso. Estudar, o que eu digo, é garimpar algum imóvel. Mas ele não tinha recurso, ele voltou para a Demicon há um ano mais ou menos, e ele voltou quebrado, voltou sem dinheiro para nada. Aí ele ligou para esse cara e falou: Olha, tem um imóvel que está avaliado lá na Bahia, é um terreno rural. Mas na avaliação ali do edital, está aparecendo que esse imóvel vale aproximadamente 1.800.000, mas o lance inicial está 120 mil. Pô, está muito barato. Você quer participar disso? Daí o cara falou: Olha, como você achou oportunidade, eu banco esses 120 mil, mas vamos dar só 120, lance mínimo. Só vamos ganhar se ninguém mais der lance. Eu banco os 120 mil e a gente divide o lucro. Aí ele não tinha nada a perder, ele falou: Uau, claro, cara, tá feito isso aí, vamos fazer esse negócio, né? E aí ele deu o lance, no nome dele mesmo. Tinha se cadastrado, deu o lance ali e contemplou, venceu no lance. Venceu no lance, pagaram 120 mil, e aí eles tinham que ir lá ver o imóvel, lá da Bahia, né? Foram lá para ver o imóvel. Ele não tinha dinheiro para pagar passagem do imóvel, pessoal. A passagem de aérea até a Bahia. O que ele fez? Ele chegou pro cara e falou: Cara, vai você sozinho, porque eu não tenho dinheiro para pagar passagem. Ele falou: Não, eu vou te pagar passagem e uma diária de hotel lá, mas a gente bota isso no custo. Quando vender o imóvel, você me devolve. Aí, pô, tá bom, beleza. Foram até lá. Chegaram lá, imóvel na frente de uma cervejaria, se eu não me engano, é a Kaiser. Olharam para um lado, prédio de 4 andares ali sendo construído. Pô, imóvel rural. Do outro lado do terreno, loteamento de casas sendo vendido. Falou, mas esse imóvel rural aqui no meio não pode ser rural. Foram até o registro de imóveis e até a prefeitura e lá obteram as informações que esse imóvel já não era rural há muito tempo, só não tinha migrado de rural para urbano. Aí, o que aconteceu, né? Ele voltou para São Paulo feliz da vida, né? Falando, uau, cara, a gente vai se arregar nisso. E comentou com o pessoal da loja. Um outro autorizado que já tem dinheiro na loja chegou e falou assim: Olha, eu pago 700 mil para vocês hoje no terreno. Aí ele queria vender já, né? Ele louco para pegar o dinheiro. E o sócio dele lá, que era um cara que pagou 120, falou: Não, negativo, a gente vai ver tudo que a gente pode fazer primeiro nesse terreno para depois vender. Veio a viabilidade do terreno. Pode fazer condomínio fechado, pode fazer loteamento urbano e pode construir prédio até 4 andares sem elevador lá. VGV do negócio, 5.600.000. Cara, mas por que isso? Depois eu fui estudar, né? Porque quando eu pedi para arrematarem para mim aqui, a assessoria que cobra 3% do valor do arremate, eu falei: Cara, eu quero no sul ou em São Paulo. No sul que eu falei era especificamente região norte de Santa Nenhum Catarina. tipo de veículo de leilão vai entrar com garantia? Desculpa, E não que entendi. fala sobre o veículo de leilão não ser garantido. Não, veículo não pode como garantia, tá? Veículo não, a gente não falou de veículo aqui, só para saber. Tá, então, o que ele fez? Ele
Cara, cortou meu raciocínio agora. A assessoria você pagou Ah, para A assessoria, você falou que ia comprar só lá no tal isso, lugar lá em Santa Catarina, norte de Santa Catarina. exato. Quando eu olhei esse caso do Emerson, do imóvel no Nordeste, eu fui entender o que acontece no mercado. As melhores oportunidades de leilão no Brasil estão aí no Nordeste. As melhores. Então, se a gente pega bem esse nicho de leilão mais consórcio e vai para cima dos clientes e mostra a lucratividade daí, que é melhor do que as daqui, porque aí diz que está comum comprar o imóvel por menos de 50%. Ou seja, tem pouca gente operando no Nordeste ainda. É menos popular o produto no Nordeste e mais popular no Sul e no Sudeste. Bom, qualquer pergunta, pessoal, me interrompa aí, tá? Vamos Só para cima. agradecer mesmo, André. Obrigado, obrigado. Eu tenho um cliente em questão, ele iniciou com uma cota de valor razoável, é um menino novo, tem 20 e poucos anos, está começando, né, nesse mundo tal. E a princípio a questão dele era buscar imóvel de leilão, tudo. Então a gente conversou, passei o que eu sabia, né? Mas eu achei muito legal. É bom saber isso daí, porque a gente encerrando aqui, eu já vou entrar em Vai para contato com cima. ele e falar, cara, vamos voar mais alto do que isso daí, porque é o que você quer. É o que ele busca, ele está buscando isso daí, entendeu? Ele quer investir em imóveis de leilão. Obrigado aí por Maravilha. esclarecer essa parte. Sensacional, sensacional. Muito bom. Marco, Obrigadão. conta com a gente aí sempre. Se tiver dificuldade, Não, estamos aí. obrigado. E eu vou ficar de olho lá no seu Instagram que eu tô nessas palestras aí, meu. Legal. Para Ah, cima. tá bom? Vamos para cima. Valeu. Obrigadão, cara. Obrigado. Abraço. Adriano, você quer fazer pergunta? Vamos lá. Quero. Já que você está estudando no Nordeste, o que é melhor para o Nordeste? É imóvel residencial ou é comercial? Passa aí para a gente também. Então, o que eu vi de oportunidade ali no Nordeste são muitas essas áreas. Tem muita área aí no Nordeste que vale muito e o pessoal perdeu por besteira, às vezes não pagar o ITR, por coisas bobas assim. Então, bem comum isso aí tá acontecendo, tá, pessoal? Então, fica de olho nessas áreas. Esse pessoal da assessoria, depois eu passo contato se vocês quiserem, eles localizam essas oportunidades. O que não dá para você fazer, tá? Você que é operador de consórcio. Não faça o que eu vou te falar agora. Você não deve ficar perdendo seu tempo garimpando imóvel, olhando edital, nada disso. Você tem que vender consórcio. Quando seu cliente pedir assessoria sobre isso, você passa para alguém que você faça parceria aí para dar assistência. Porque o nosso negócio é vender consórcio. Não adianta você ir para um negócio de leilão, você vai perder muito tempo e não vai vender nada no mês, tá? Então foquem bastante nisso. É um trabalho que não deve ser feito por nós. Bom, resumindo lá, ó, garantia quando o imóvel próprio de garantia. Considera 80% do laudo se tiver mais de 12 meses de histórico com a Demicon, se não é 80% da forçada. Pagamento no prazo do leiloeiro, que é 24 horas. A Demicon consegue pagar. Não será aceito imóvel de leilão em garantia do ato da arrematação. Por que não vai ser aceito naquele ato da arrematação? Porque não dá tempo de fazer a documentação. Quando o imóvel é de terceiros, considera 80% também, sempre aquela regra, mais de 12 meses, menos de 12 meses. Pagamento dentro das 24 horas. As cotas contempladas ficam vinculadas ao nome do terceiro e do cliente que está arrematando o imóvel, ou seja, a dívida dos dois. Lembra? Nessa questão de imóvel de terceiros. Reembolso após a arrematação do imóvel. A aquisição de imóvel por arrematação já deve estar averbada no registro de imóveis, ou seja, eu arrematei o imóvel e quero pedir o reembolso. Primeira coisa que eu vou fazer, já está lá na matrícula que eu arrematei esse imóvel? Tá. Aí que eu consigo iniciar o processo de reembolso, certo? Eu consigo fazer neste momento. A Demicon tem aberto um pouco essa possibilidade e tem aceito, depois que eu comprovo que eu paguei o imóvel, o valor da arrematação, e passou os 10 dias, que é o prazo de recurso para a parte que perdeu o imóvel. Então, ela entende que na hora que sai já a carta de arrematação, que é diferente de auto de arrematação, ela já tem liberado o reembolso muitas vezes. Opa, tem mais. Pessoal, aqui está a política de crédito de leilão. Se vocês quiserem printar isso aí, esse QR Code, para poder fazer a operação mais segura, seria bem legal. Bom, nós teríamos aqui
muito mais tempo de palestra, de apresentação, mas eu tenho que também deixar aí vocês com água na boca para o Unlimited, né? Senão não tem graça o negócio. Tem muita coisa bacana que a gente vai mostrar no Unlimited que eu não mostrei aqui e algumas que eu mostrei aqui. Então seria legal mesmo que vocês fiquem curiosos. Augusto, vamos lá. Você tem aí uma pergunta? Fala, André, beleza? Bom dia Bom a dia. todos. Me explica só um pouquinho mais sobre a assunção de dívida, a questão de quando a gente vai finalizar o processo, como é que está essa burocracia aí internamente? E você geralmente fala em quantos por cento de desconto no final? 40%, 50%? Como é? Então, vamos lá. Cliente, vamos traçar aqui um histórico desse cliente, né? Esse cliente já comprou o consórcio, ele contemplou, comprou contemplado, alienou o imóvel que ele já tinha, arrematou o imóvel no leilão. Aí ele quer facilitar a venda desse imóvel que ele arrematou. Ele limpa as pendências dessa matrícula, transfere a dívida do imóvel principal que está alienado para o imóvel arrematado e vende o imóvel arrematado com a dívida. Essa é uma das formas de fazer a assunção. Então, o consórcio não é só para obter o funding, ele é também uma forma de você conseguir ali vender mais fácil o imóvel, principalmente imóvel que não cabe financiamento, como chácaras. Isso é um exemplo. Chácara não cabe financiamento. Então, é mais uma forma aí de você vender. Quando você está falando de fazer assunção para terceiros, é o processo normal de assunção que acontece hoje. Lá no Unlimited, vocês vão ver que as assunções vão ficar disponíveis no AVA, igual as cartas contempladas. Então, vai vender muito mais, vai democratizar isso também, que não está democratizado ainda. Então, a partir do momento que a assunção está no AVA, você vai pegar essa cota do seu cliente e vai falar: ó, você quer vender a dívida? Quer repassar a dívida? Eu quero repassar a dívida. Então, bacana. Vamos colocar aqui essa cota para ofertar no mercado, que a gente vai te livrar da dívida. E o teu cliente vai poder colocar essa dívida lá e eliminar a dívida quando alguém comprar. Então, vai ser o processo normal, como a gente já faz de assunção. Você pode fazer, né? Então, de duas formas: ou passando a dívida para quem está comprando imóvel arrematado, ou eliminando a dívida, pagando para um terceiro assumir essa dívida. São as duas formas de você obter essa vantagem. E quanto ao desconto, pessoal, isso o pessoal erra muito. Se você falar 40%, o cliente vai te cobrar os 40%. E não dá para você dar esse desconto quando esse imóvel tá com prazo pequeno já. Por exemplo, uma dívida que o cliente falta pagar 40 meses, ele não vai conseguir 40% de desconto nunca. Então, o que você tem que falar? Olha, para eu te dar o preço de quanto eu consigo colocar essa assunção, eu tenho que consultar minha base. Minha base é o quê? Lá o processo do Anderson, lá em Curitiba, que cuida do Contemplay. Via de regra, ele tem hoje pago nas cartas 0,50%, 0,55%, é bem baixo. Então, 0,7% no máximo. Aí você pode colocar, olha, expectativa para você se livrar da dívida, vamos falar de 0,7%? É 0,7%. Aí você faz aquele cálculo no HP trazendo para o valor presente a 0,7%. Eu acho que isso aí todo mundo sabe fazer, tá? Mas não fale em percentual direto da dívida, que vocês vão ter bastante problema. Alisson, vamos lá? Oi, Augusto, só voltando, desculpa. Mais alguma questão? Eu respondi a tua pergunta ou ficou alguma dúvida? 100% perfeito. Valeu, meu irmão. Um Valeu. abração. Valeu. Vamos André, lá. bom dia. Primeiro, parabéns aí pela palestra. Muito obrigado pela sua exposição. Obrigado. Eu queria duas perguntas rápidas. Uma é o seguinte: você levantou a bola aí da diferença do auto da arrematação para a carta de arrematação. Se pudesse, de forma sucinta, explicar, é uma boa. E a outra é o seguinte: qual o benefício fiscal que eu teria em vender o imóvel com a dívida? Vamos lá. Deixa eu só ver que tem gente entrando aqui ainda, galera. Então vamos lá. A primeira a segunda é o benefício tributário vendendo com a dívida. Pessoal, na realidade, não existe benefício tributário vendendo com a dívida. Porque o que é fato gerador de tributo, de lucro imobiliário? É o valor que você compra o imóvel e o valor que você vende, certo? Então, se eu comprei imóvel por 100 e vendi por 200, eu tenho que pagar 15% em cima dos 100 que eu tive de lucro, certo? Isso é lucro imobiliário. O fato de você colocar uma carta de crédito junto no processo
ela não vai impactar nisso diretamente. Está passando a dívida para o cliente. Então, você vai colocar que você está vendendo a carta, o imóvel lá por 200 mil, por exemplo, e vai pagar o mesmo lucro imobiliário. Então, quanto a isso, não há problema. E a primeira pergunta que você fez, Alisson, qual foi que eu esqueci aqui já? Foi em relação à diferença do auto da arrematação em relação à carta de Carta. arrematação. Tá. Então, o que acontece? Processo agora no leilão judicial. Quando você arremata, o leiloeiro emite para você um auto de arrematação, dizendo, olha, o Alisson que ganhou nesse leilão, ele foi o cliente que deu o lance mais alto e contemplou. Contemplou, que eu digo, arrematou. Isso se chama auto de arrematação. E junto ele te manda uma guia de pagamento, que é o boleto. E ele vai te mandar o boleto dele também. Ele vai mandar o boleto dele, que é o boleto do leiloeiro. O boleto do leiloeiro você tem que pagar com recurso próprio. O boleto do arremate você vai pagar com o dinheiro da Demicon. Manda para a Demicon paga. Aí o juiz vai voltar esse processo para o juiz dizendo assim, olha, teve um arrematante, o Alisson arrematou o imóvel aqui. Aí o juiz vai abrir prazo de 10 dias para outra parte se manifestar, dizendo, olha, não tenho o que fazer, bacana. Ou embargar o leilão. Se embargar o leilão, o dinheiro volta para você. Se não embargou o leilão, o juiz vai dizer, Alisson, eu vou emitir uma carta de arrematação que você vai averbar lá no registro de imóveis que esse imóvel é seu. E aí você leva no registro de imóveis e o imóvel vai ser transferido no registro para você. Então, a diferença é que o auto é na data da arrematação e a carta é depois que está pacificado. Não tem como retornar mais esse leilão. Certo? Ficou tranquilo? Obrigado. Ficou Maravilha. claro para mim. Obrigado. Roberto, você quer perguntar antes? Quero sim, André. Bom dia, André, bom dia a todos. Bom dia. André, na verdade é para tirar uma dúvida, tá? Eu tenho um caso de um amigo que ele tem uma carta de crédito na qual ele já pagou por 10 meses, tá? As parcelas, e ele quer ofertar um lance de 78% a 80% para garantir essa carta e comprar um imóvel em leilão. Só que ele não tem o imóvel como garantia, porque ele quer começar fazendo isso como leilão. Ele necessariamente precisa ter um imóvel de terceiro para conseguir fazer essa vinculação? Ou existe alguma brecha por ele já ter pago ali quase 80, 90% ali do saldo devedor dele e e o apartamento que ele quer comprar é menor do que o saldo que ele vai ter? Existe algo ali que ele possa estar utilizando de não precisar de um terceiro, ou ele necessariamente vai precisar desse terceiro para fazer essa vinculação de garantia? Via de regra, ele vai precisar do terceiro, sim. Quando que ele não precisa do terceiro? Quando ele decide sacar essa carta como reembolso, que aí ele poderia deixar alienado o próprio imóvel que ele arrematou. Só que para poder fazer essa operação de reembolso, o imóvel que ele arrematou já tem que estar no nome dele e tem que estar limpa a matrícula, sem aquelas prenotações de arresto que normalmente aparecem, né? Que o juiz vai liberando ali conforme petição. Então, não existe outra forma, só essas duas. Maravilha, maravilha, André. Obrigadão. Valeu, campeão. Dani, você quer falar? Muito eu. Deixa eu falar rapidinho. Vai. Primeiro agradecer aí, foi sensacional, sensacional. E aí, a pergunta que eu ia falar não tem muito a ver com o leilão, é mais com relação à nossa operação de fato, tá? Você é um cara que já tem uma experiência no mercado, você, advogado, tinha uma carreira antes de trabalhar, obviamente já com a Demicon, e você hoje, na sua posição hoje, com a sua experiência hoje, obviamente que as estratégias que você usou lá no começo, no começo da sua jornada eram outras, porque eram outro tempo, outro mercado, outra situação toda. Mas você hoje, com a experiência que você tem hoje, voltando para o André, que estava começando lá na Demicon, qual que você falaria assim, olha, você que está começando hoje, qual que é o passo que você tem que dar para você otimizar a sua operação e começar a rampar mais rápido para evitar desvios? O que que você falaria para esse cara? Olha, pessoal, hoje a gente tem uma metralhadora na mão que são as redes sociais, né? Que você consegue ir aproximar das pessoas através do Instagram, LinkedIn, acho que muito mais no Instagram, que parece mais
mais pessoal ali, parece mais quente, é mais acalorado do que o LinkedIn, né? O Instagram, ele traz mais questão de relacionamento. É muito difícil, eu vou dizer para vocês o que eu faço hoje nas minhas horas poucas de lazer que eu tenho, né? E quando a minha esposa deixa, né? Minha esposa às vezes vai fazer alguma coisa e daí eu tenho aquele tempinho ali que eu já estudei, minha cabeça não aguenta mais, já está bugando, não consigo mais estudar e sobrou um tempo. Eu fico fazendo network no Instagram para passar para vocês. Então hoje, por exemplo, hoje eu passei aí para Recife, passei para o Patrick, né? Que o Patrick tem que passar para vocês. Então eu passei para Recife lá, uma pessoa que quer fazer parceria com a gente. E como é que eu pego isso? Trocando ideia no Instagram, mas a ideia de uma forma muito orgânica. Que é, ô fulano, você postou sobre tal coisa ali, cara, que bacana. Nossa empresa também faz isso. O que é a empresa de vocês? Pronto, entrou já. Então, essa questão de você usar a rede social como rede de contato, antes era muito mais difícil, né? A gente tinha que ir nos lugares, socializar, para pegar um telefone de uma pessoa, ligar, para poder fazer o seu contato. Hoje não, hoje a gente tem essa baita ferramenta. Outra coisa que eu aplicaria, veja que eu vou falar só de network aqui, tá? Mentorias, pessoal. Mentorias com gente relevante. O que é mentoria do Pablo Marçal e do Justo trouxeram para mim de contato? Hoje eu tenho o WhatsApp do Pablo na minha mão. O Pablo me indicou esses dias o Wendel Carvalho. Cara, como é que eu ia chegar nesses caras? Como que eu ia chegar nesses caras? Não tinha como. Então, investe em mentoria. André, mas eu não posso. Posso ir numa de 2.000. Faz a de 2.000, é melhor do que não fazer nada. Faz a de 1.000. Ah, mas eu não tenho nada, é zero. Entra em curso. Direito Imobiliário Básico no SESC, no Senai, no Senac. Não sei nem se existe isso ainda, mas vocês têm que estar presente, porque lá você vai conhecer corretor, você vai conhecer advogado, você vai conhecer gente que você vai fazer parceria. O nosso grande negócio está em fazer parcerias. Primeiro, porque você traz o cara para a Demicon e esse cara ganha dinheiro junto com você. Segundo, esse cara vai te trazer cliente. Então, o melhor que existe hoje é a facilidade de você atrair pessoas. Quando você está num consórcio que a marca não é tão forte, você tem muita dificuldade, que você tem que fazer esse network e vender a marca. Mas o nosso não, é fazer o network, porque a marca você mostra ali em tudo que já acontece nas redes sociais da Demicon e na forma como ela atua no mercado. Então, eu vejo que o primeiro passo é esse, eu apostaria muito nisso. Eu e o Claudir, sabe como que a gente fazia prospecção? A gente falava com donos de terreno que queriam vender e falava, podemos botar uma faixa ali, daí o que cair de venda à vista eu te passo, se alguém quiser comprar parcelado, a gente vende a carta contemplada e ele compra parcelado teu. O cara falava, deixa, daí a gente botava, compra esse terreno em até 200 meses. E isso era o quê? Vontade de fazer network, que hoje a gente tem na mão. Mas será que todo mundo usa o Instagram como deveria usar? Então, esse é o primeiro ponto. Será que tudo que é proposta que aparece de mentoria com gente relevante, a gente não pode fazer, pagando pouco, e fazer networking naquele grupo que você está ali dessa mentoria? Então, uma das coisas que eu focaria muito na minha questão de rede social e focaria muito, muito no approach de gente que vale a pena. Então, são duas coisas que eu atacaria de cara, tá? Outro ponto, agora técnico, estude as políticas de crédito. Se você errar a política de crédito, você vai acabar com um cliente que pode te indicar muita gente. Ah, mas eu não sei. Estar num negócio desse de leilão, como a gente está fazendo aqui hoje, e não ir no Summit, eu sei que é caro, pessoal. Passagem aérea, hotel. Às vezes o marido não gosta, a esposa não gosta, aquela coisa toda. Mas é necessário, porque você vai ter ali um tempo de qualidade que normalmente você não teria em outro lugar. Você vai poder conversar com os diretores, você vai poder conversar sobre o produto, você vai poder entender sobre o produto, você vai poder falar com o palestrante. Então, tudo isso é muito bom. Além de trocar ideia com outros lojistas, outros autorizados que vão te dizer como é que eles estão vendendo, porque hoje eles não concorrem com você. O cara que está no Sul, ele não vai nem vender para o cara que está no Nordeste, não tem o menor sentido. Então, você pode falar o que você faz aí para ele, e ele pode falar o que ele faz para você, que não vai ter concorrência. Então, eu faria essas coisas, participaria de todas as atividades da empresa. Se você tiver mais capital, tiver abastado, vê que eu estou palestrando lá em São Paulo, vai lá. Vai lá, pega a venda. Porque é isso que acontece, né?
eu vou contar rapidinho, antes, eu prometi para vocês que eu ia contar, antes de falar com o Marco e com o Denis, que levantaram a mão, mas eu vou contar rapidinho a venda de 60 milhões de Jardins. Olha que fácil, o cara é rematante profissional em leilão e tem várias empresas. O cara não conhecia consórcio. O Emerson chegou para ele e falou, fulano, se você contemplar nos primeiros 36 meses por sorteio, lance fixo ou lance limitado, você ganha bastante dinheiro vendendo a carta. É verdade ou não? É verdade. Mas, Emerson, e se eu não contemplar depois dos 36 meses? Depois dos 36 meses tem lance fidelidade, que é um lance que só você que está em dia pode dar. E você está comprando bastante cota no grupo. Então, depois a gente vai dar lance livre e essas cotas a gente vai usar para arrematar imóvel em leilão. Vai comprar o imóvel que vale o dobro. E aí vai deixar o aluguel pagando parcela e ainda sobra dinheiro. Foi só essa a tese. O cara planilhou tudo isso que ele falou e escolheu cotas de 5 em 5 números. São várias cotas de 100 mil. Por que de 5 em 5 números? Para sempre ter uma aproximação. Planilhou isso, fez ali os dados do que poderia ser contemplado e falou, olha, previsão de ganho nos 36 meses é X. Depois a gente vai para o leilão e não vamos mais pagar parcela. Tudo que a gente arrematar vai ser repassado para o inquilino. Acabou. E na hora que você contrata a assessoria do leilão, você já pode chegar para ele e falar assim, ó, eu quero o imóvel que já esteja locado. Porque simplesmente o locatário passa de você para ele. Aliás, do cara que ele pagava para você. Ele não sai do imóvel. Então, fechou. O cara fez a conta e falou, bacana. Eu vou fazer 60 milhões. Porra! Olha que vendaça, né? De um jeito muito, muito simples até. Mas, vamos lá, Denis. Diz aí. Boa. André, eu tenho acompanhado que está realmente em alta ali essa questão do leilão e eu tenho percebido que outras administradoras fazem também. Tirando aquele problema lá inicial do porquê está existindo esse ranço do consórcio no leilão, que o cara estava comprando na física, comprando depois com a jurídica. Fora isso, o que você diria que é um diferencial que só nós temos? Assunção de dívidas. Boa, se apoiar nisso ali. Também, É, né? Do ocorrer. porque ele se livra da dívida pagando menos do que deve. Isso ninguém tem no mercado. Perfeito, perfeito. Não, esse eu já uso, mas queria saber se tinha algum outro ponto ali. Mas esse é fortíssimo, é o suficiente. Fortíssimo. Obrigado. Valeu. E aí, Marco? Ah, eu tenho aí, hein, Denis? O diferencial da Demicon, hein? Diz Nosso aí. atendimento, cara. Só a gente Aí, tem. boa, 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 boa. Tem Verdade. eu, tem o Marco Antônio lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. O que eu marquei? Eu marquei algumas coisas aqui, né, André? É meio que uma afirmação com pergunta, só para ficar bem enfatizado, tá? Eu percebi aqui uma parte que você fala altamente recomendável a questão do leilão judicial, né? Porque existe toda aquela situação, existe, é real, de repente o cara comprar um imóvel no leilão, ficar 3 anos para arrancar o cara que está lá dentro e não sai nem a pau, né? Existe coisas assim. Eu não sei se ainda é muito corriqueiro hoje em dia, mas existe, tá? Então eu achei muito legal você falar isso, mas você tocou num ponto agora há pouco, que então eu vou fazer negócio com o Carlos, a preocupação do Carlos é, pô, mas eu vou comprar em leilão, mesmo no leilão judicial, e se o cara me embargar isso, eu já paguei vocês, eu já paguei lá, então é altamente seguro, ele não perde o dinheiro dele. Mesmo se for embargado a situação do leilão, esse dinheiro retorna para o cara, certo? Sim. Isso Tá? mesmo. Então é altamente seguro. Altamente Né? seguro. Tá. Pegar um cara de cabeça aberta, que entende bem, ele vai falar, não, tranquilo, se eu não conseguir pegar o imóvel do Paulo ali, eu pego do Renato, porque esse dinheiro vai retornar para mim. Então Na tá tudo prática, tranquilo. olha só o que acontece, Marco. Na prática, isso não existe, essa questão no judicial. Porque no judicial, o juiz tem dado a posse muito rápido. Então, muito rápido, 1 mês, 2 meses. Eu tenho um caso aqui, por exemplo, de uma casa que eu arrematei no Glória. Olha que absurdo. Uma casa de 640 metros. Glória é um bairro nobre de Joinville. O metro quadrado desse bairro, da área construída, é no mínimo 6 mil reais. No mínimo. Eu arrematei uma casa de 640 metros num terreno de 1.000 metros por 640 mil. Olha que absurdo. Graça. Eu paguei R$ 1.000 o metro, enquanto o mercado paga 5 pelo metro.
E lá, quem estava morando? É um casal com uma criança pequena. Pô, cara, o juiz não quis nem saber, porque eu nem sei quem está morando lá. Então, o juiz, ele não quis nem saber. Ele falou, olha, tá em missão de posse e a semana vai ter posse. Tipo, acabou. Aí o cara que tá lá, ele chegou até um assessor meu e pediu para ficar mais um mês. Ele tá vendo um lugar para morar. Eu deixei porque eu, enfim, né? Eu sou assim mesmo. Eu deixei. Não, entendi. Isso daí É, é uma opção, foi uma opção sua, uma questão pessoal, isso. Mas né? o juiz, eu deixei pedir para o oficial de justiça não fazer o O despejo despejo. agora. Então, eu segurei e falei, olha, espera um mês só ali, porque ele está vendo. Outra coisa, nesse caso, tinha mais um motivo para eu deixar, é porque quem tinha movido a ação contra ele era a ex-esposa dele, a ex-esposa que tirou a casa dele, tá? E fez leiloar. E, e ele não tinha recebido uma parte do dinheiro, porque quando você arremata um imóvel no leilão, o dinheiro vai para suprir o juízo. Supriu o juízo, o que sobra volta para ele. Então ele não tinha recebido, ainda tinha sobrado ali para ele um valor que eu não lembro qual é, mas ele estava querendo que saísse esse dinheiro. E daí o dinheiro agora já saiu e mesmo assim eu dei mais um mês. Então ele vai ter condição de sair numa boa. Então isso de não tirar não tem risco. Mas de qualquer forma, se tiver algum vício processual no leilão, você como arrematante, você pode pedir o cancelamento dele também. O juiz vai entender, olha, o arrematante não quer esperar porque aconteceu tal coisa ali, quer pegar o imóvel agora, não é possível, por algum motivo, qualquer motivo, você pode pedir na hora o cancelamento e você tem o dinheiro de volta. Então você não tem risco. Tá, obrigado. Obrigadão. Valeu. Obrigado. E aí, Adriano, quer fechar? É você que está com a Então, última. vou de novo aqui. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, André, em relação a essa assessoria. Essa assessoria é apenas jurídica ou é também ela assessora os arremates, ela vai com todo esse quadro aí de amparo? Então, como é que funciona isso? Não tem nada a ver com a Demicon isso. Eu quando estava buscando essa solução, eu fui falar primeiro com o Tássio lá, né? Que é o parceiro do Pablo. E o Tássio falou, André, aqui é 10%. Mas meu cliente não vai querer pagar 10%. Cara, não vai querer pagar 10% para ter assessoria. Aí o que eu fiz? Tem um advogado que é especialista em leilão aqui no sul do país. E aí eu falei, vou falar com esse advogado. O advogado falou, não, 3% é a minha parte. Pô, cara, o que eu fiz? Peguei uma pessoa que era da minha confiança e falei, olha, vou pagar esse curso para você, esse curso para você, vai lá com o Tássio, aprende tudo. E esse cara virou um garimpeiro profissional. Garimpeiro é o cara que acha os imóveis. Ele achou várias oportunidades de experimentar comigo. E aí eu consegui chegar para o advogado e falar, não, olha, o cara vai garimpar, vai ganhar 1%, você também vai ganhar 2%, mas não cobrem 3% no meu cliente. Cobrem só isso. E aí eu consegui democratizar. Aí o pessoal que é da Demicon e quer contratar eles, como pode contratar qualquer outra pessoa para dar assessoria do leilão, volta a dizer, não tem nada a ver com a Demicon, eles fazem esse contrato ali com esse pessoal. Quem quiser depois me chama no privado, ali no Whats. Quem não tem meu Whats, pessoal, o telefone aí é 47 9 9213 5735. 47 99213 5735. Vocês podem chamar no WhatsApp e falar, me dá o telefone de assessoria. Eu mando um contato ali é o Vinícius, o nome dele. É um cara que eu já conheço há muito tempo. E ele virou agora o cara que dá assessoria nisso, né? E eles cobram 3% para fazer toda a parte jurídica. Então, na prática, você fala, eu quero imóvel em João Pessoa. Ele vai pegar todos os imóveis de João Pessoa que ele acha e vai passar para vocês. Daí você fala, eu quero esse apartamento e essa casa. Aí ele manda para o jurídico. Daí o jurídico vê se tem algum vício no leilão. Não tem vício no leilão. Aí ele volta para o Vinícius dizendo, ó, a parte jurídica está ok. Aí o Vinícius contacta, ele já sabe se você quer vender ou quer alugar. Ele já vai te perguntar, mas você quer fazer o que com esse imóvel? Eu quero vender, quero girar rápido. Ele já contacta alguém lá da região
que ele diz, olha, eu tenho um cliente meu que é arrematante de leilão e se você prestar um bom serviço aqui, ele vai deixar esse imóvel para você vender. Ele vai dar lance nesse imóvel. Quanto vale esse imóvel no mercado? Aí o cara fala, é X. X valor. Um exemplo, né? Olha, dá para vender por tanto. Então ele já faz uma análise de mercado. Você teria cliente para isso? Tem. Você está perto, porque ele pega uma imobiliária perto, normalmente, do imóvel. Tô. Cara, você consegue dar uma passada lá e ver quem está morando lá? Para descobrir se é inquilino ou não? Se for inquilino e a gente arrematar, o primeiro aluguel vai ser seu. Aí o cara vai lá. Tudo é movido no dinheiro, tá, pessoal? Não tem jeito. Aí o cara vai lá. Ou ele liga para o síndico e pergunta: escuta, eu estou pensando em arrematar o imóvel X que está no leilão aí. Você sabe quem está morando ali, porque eu não quero prejudicar a vida de ninguém, tal, tal, tal. E o síndico abre, ele faz uma mini investigação. Aí ele fala: não, o cara que está lá é inquilino, ou o cara que está lá é a sobrinho do dono, já não estão pagando condomínio há muito tempo também, mas está escrito lá no edital que a própria Tarrem é a favor do arrematante, ou seja, não vai ter dívida imóvel. E aí o que acontece? Ele saneia aquilo e ele te fala, ó, esse imóvel tá legal para a gente dar lance. Até com esses dados em mãos, ele te informa quanto você quer ofertar. Daí você fala, chega até 500 mil. Aí começa com 300, ele fica lá a tarde inteira, 300, 310, 320, do 330, e fica fazendo leilão. Então, às vezes, tem imóvel que ele fica o dia ali, naquilo. Aí ele termina a proposta de leilão, e ele te fala, ó, você ganhou, já está aqui o auto de arrematação, a guia de pagamento, manda lá para a Demicon do seu e-mail para eles fazerem o pagamento. E acabou o processo. Então, é assim que é feito. Boa. Muito bom, muito bom, muito Brigadaço, bom. meu irmão. Deixa eu. A gente já está alongando aqui, mas deixa eu só aproveitar e pedir duas coisas. Falar para o pessoal abrir a câmera aí para a gente fazer uma foto final aqui. Todo Oh, isso é mundo bem rindo, legal. bonitão, bem organizado, tá todo mundo nos trinques aí, até porque a gente tem mais um recorde para bater esse mês, então a gente tem que trabalhar também. Acima, galera. E assim, e aproveitar a oportunidade e agradecer demais, viu, André, pela sua disposição, pela sua pessoa, pela acessibilidade. Acho que todo mundo aqui já tem uma carreira pregressa, mas trabalhar numa empresa do tamanho da Demicon e a gente ter o acesso para conversar de igual, nessa liberdade, nessa tranquilidade, de, pô, vamos marcar, vamos juntar um pouco, principalmente a gente está mais afastado, né? Eu falei, a gente está meio afastado desse eixo da base da matriz, trazer isso e essa experiência e mostrar essa acessibilidade é de uma importância, assim, não tem nem como mensurar isso. Então, obrigado mesmo pela disponibilidade, por todo o conhecimento. A gente vai se ver lá no Summit. Ah, Vai vai ser ser massa muito demais. bom. Vamos descer de comboio. Vai ser muito bacana. Agradecer a presença de todo mundo aí, do pessoal que agregou. Muito bacana as perguntas, muito bom participar. Vamos dar um sorrisão aí para fazer uma foto. Atenção. Aí, depois eu pego e mando ali nos grupos, a gente pega e marca todo mundo. Obrigadão, obrigado demais, Valeu. viu? Eu que agradeço, foi muito legal estar com vocês aqui. Queria estar junto todo dia. Vou estar em Recife daqui a alguns dias lá, porque o pessoal está organizando 3 eventos direto. Então, vou estar lá. Vai ser bacana a gente estar. E estou à disposição também. Se quiser organizar aí em João Pessoa, evento para falar sobre leilão mais consórcio, a gente traz muita gente para a mesa, tá, pessoal? Fica fácil de vender. Faremos. Olha, um mês abençoado, que a gente bata recorde de novo. Quero que cada um daí venda no mínimo 10 milhões. Vão para cima e continue. Eita! Valeu, Os galera. Um anjos abraço. Até mais. passem e Tchau, digam tchau. amém. Bora, time, valeu!